Bom dia! Salmos 45, versículo 2 diz assim: Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Nesse momento nós vamos cantar sobre a formosura do Senhor e o quanto Ele é grande. Então, que você possa estar colocando seu coração nessa manhã mais uma vez diante da presença do Senhor e entregando esse culto que começamos agora, para que o Senhor tome a direção aí na sua casa, tome a direção do seu coração e que você possa receber aquilo que Ele quer dizer para você nessa manhã. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor, maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus, e nós nos constrangemos diante da Tua presença. Como é bom, ó Pai, poder adorar o Teu nome, como é bom louvar o Teu nome, Senhor. Nesse momento, Pai, colocamos os nossos corações diante de Ti, pedindo, ó Deus, que Tu estejas sondando o íntimo do nosso ser e que, Senhor, se há algo em nós que esteja ainda entristecendo o Teu coração, algo oculto, ó Pai, que necessite ser revelado por Ti, revela nessa hora, Senhor Jesus, para que de mãos limpas e coração puro nós possamos, como foi cantado nesse louvor, poder te adorar, tocar nas tuas vestes. Nós somos gratos, ó Deus, porque o teu perdão nos alcançou e porque sabemos que nessa hora o teu perdão nos envolve. E o Senhor é capaz de nos livrar de todo o peso e toda a culpa do pecado, porque nos colocamos, ó Deus, verdadeiramente arrependidos diante da tua presença. E nós declaramos, ó Pai, que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que se entregou em favor dos nossos pecados, em favor das nossas vidas e nos deu uma nova chance e livre acesso ao Pai. Muito obrigada, Deus.
Obrigada, Senhor Jesus. Amém. Você já experimentou perguntar para uma pessoa quem é Jesus? Eu fiz esses dias essa pergunta para alguns colegas de trabalho meu. Eu perguntei, mas quem é Jesus para ti? E aí eu tive várias respostas diferentes. Então eu te convido a fazer essa pergunta também às pessoas. Porque muitos ainda, por mais que a gente pense, não, o Brasil é um país majoritariamente cristão, é um país que conhece o Evangelho. Muitas vezes esse é um engano. Às vezes as pessoas conhecem aquele mesmo Cristo que talvez elas pensam que foi um profeta ou um agitador qualquer, uma pessoa muito boa que passou pela terra. Mas nós precisamos apresentar o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele no qual nós podemos colocar a nossa vida e firmar a nossa casa sobre a rocha. Então que você possa ser esse propagador do amor e da verdade, de quem Cristo é, que através da tua vida as pessoas conheçam esse Jesus, que é o nosso Salvador. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, glorificado, ressuscitado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, declare. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Declare mais uma vez. O Verbo vivo viveu entre nós, o Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito nos revela quem tu és, quem Ele é. Ungido de Deus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, o
sua casa, declare: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Não há outro igual ao nosso Deus. E o Senhor te chamou para proclamar as boas novas a toda a criatura. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em teu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Que nesse momento você possa colocar as tuas ofertas diante do Senhor, mas a oferta que o Senhor mais se preocupa é com a tua vida. A palavra diz que nós temos que oferecer ao Senhor o nosso culto racional, com o nosso coração. Então oferta nessa hora a tua vida, oferta teus dízimos, as tuas ofertas nesse momento, consagre ao Senhor. Mas especialmente, coloque a tua vida diante da presença do Senhor. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em teu altar. Oh, Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre está. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego
pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás, para sempre estarás. Nós desejamos a tua presença, Deus. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, para sempre tu reinas, teu trono é eterno, e para sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, para sempre tu reinas, teu trono é eterno, e para sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor está aqui, o Senhor está em cada lar. Obrigada pelas ofertas que nós depositamos diante da tua presença nessa hora, por cada vida que colocou os seus corações como uma oferta agradável a ti. Nesse momento, Senhor, nós te pedimos que abençoe a vida do pastor que estará trazendo essa mensagem até nós. Sabemos, ó Deus, que o Senhor já inspirou o coração do teu servo. Que nessa hora, Deus, que nós possamos ouvir essas palavras e que encontre em nosso coração um solo fértil, ó Deus, para que essa mensagem cresça em nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Continue conosco. Amém. Amém. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Que bom nós podermos chegar nesse momento desse culto e estarmos agora ampliando ainda mais o nosso relacionamento com Deus, bebendo das fontes de água viva. E a maior fonte que nós podemos ter, e a única fonte que devemos ter, é justamente aquele que sacia a nossa sede. E é sobre ele que nós queremos hoje conversar, que nós queremos compartilhar. Quem é Jesus? Eu quero te convidar a fazer a leitura bíblica juntamente comigo, no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 16, versículos do 13 ao 19. Eu peço que você então acompanhe a leitura desta palavra. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que o Filho do Homem é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra
terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado dos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Amém. Deus abençoe então esta palavra para a nossa reflexão e também alimento das nossas almas neste dia. Queridos irmãos e irmãs, há muito interesse girando em torno da figura de Jesus. E nem sempre esse interesse é por questões apenas religiosas ou questões da fé. Jesus é uma figura bem conhecida no nosso mundo. Mas é claro que a centralidade da procura por Jesus é justamente pelo caráter ligado à sua divindade, realmente às questões da fé. Mas nós temos muitas coisas no nosso mundo secular que pessoas creiam ou não creiam, elas também acabam tendo acesso à figura de Jesus, como por exemplo o nosso próprio calendário, né, que nós usamos aqui no Ocidente. Um calendário que hoje também já não quer mais ser chamado, não querem mais chamar de calendário cristão, mas sim o calendário da era comum, né, do tempo comum. Mas tirando essas novas discussões, hoje nós ainda estamos debaixo de um calendário cristão, onde separamos a história entre antes de Cristo e depois de Cristo. Muitas festividades também as pessoas celebram, crendo ou não crendo em Jesus, a Páscoa, o Natal e assim vai. E existem pessoas também que se levantam para tentar provar que Jesus não é aquilo que, por fé, muitas vezes é anunciado pela igreja e que nós também cremos. Mas antes de nós podermos responder por nós mesmos quem é Jesus, nós temos, através da palavra do Senhor, afirmações do próprio Jesus dizendo quem Ele é. E em muitos desses textos bíblicos, que poderão constar aí para você estar depois compartilhando, a gente pode compartilhar, desculpa, para vocês estarem aprofundando, Jesus vai dizer quem Ele é. Algo que Jesus afirma em determinado momento, algumas pessoas ou alguém, dizendo quem Ele é. E Jesus ele vai dizer que Ele é a água da vida, Ele vai dizer que Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele vai dizer que Ele é a luz do mundo, Ele vai dizer que Ele é a porta das ovelhas, Ele vai dizer, eu sou o bom pastor, Ele vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida, Ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chegará ao Pai senão por mim, e Ele vai dizer, eu sou a videira e vocês são os ramos. Então, Jesus, em muitos desses textos do Evangelho, ele vai estar trazendo uma declaração de quem ele é. Jesus sabia quem ele era. Jesus tinha muito claro a sua identidade, como o Salvador do mundo, mas também como aquele que encarnou o amor de Deus. Só que quando nós lemos a história de Jesus, nós vemos que ele estava revestido pelo poder do Espírito Santo, e esse poder trazia sobre a vida de Jesus alguns dos atributos e das características que somente Deus tem. A divindade de Deus estava sobre Jesus. Algumas delas no seu ministério terreno, outras após a sua ressurreição e ascensão. Mas são características que nós declaramos que só Deus tem essas características. Onde Deus, nós dizemos que Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Nós vemos essas características ligadas ao ministério de Jesus e à sua manifestação da sua identidade, quando muitas vezes Ele diz, eu sou. E quando nós olhamos assim, Jesus era onisciente, a gente sabe que Jesus era um homem, Jesus encarnou, mas ele carregava e manifestou isso em determinados momentos, em que ele estava em alguma situação e ele sabia todas as coisas que estavam acontecendo ali. Eles sabiam as coisas que iriam acontecer, ele sabia o que estava no coração das pessoas, o que eles estavam pensando. Jesus tinha acesso a este conhecimento que somente a onisciência pode ter. Nós não sabemos o que o outro pensa, nós também não temos a condição de saber o que vai acontecer daqui a um segundo, 10 minutos, um dia, um ano, mas Jesus tinha essa concepção. Jesus tinha
o conhecimento de que pouco tempo ele tinha para exercer esse ministério, e até mesmo antes da sua morte na cruz, ele sabia que aquela era a última noite. Então, muitas vezes, esse conhecimento, além da capacidade humana, estava revelada em Jesus. A onipotência também, muitas vezes, se manifesta aquele que poderia fazer tantos milagres e prodígios, como nós vemos nas Escrituras. Onde Jesus caminhou por sobre o mar, onde Jesus multiplicou o alimento, onde Jesus acalmou a tempestade, onde Jesus chamou vida onde existia a morte, onde ele ressuscitou mortos e morto até de 4 dias, como Lázaro. Então, era um poder que realmente ele diz, olha, como ele ensinou, quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá, pedirá e isso acontecerá. Então, Jesus, ele, em seu ministério, ele também demonstrou essa característica de Deus. Nada era impossível ser feito pela fé. E a última característica, a onipresença, não estava ligada a Jesus no momento do seu ministério terreno. Mas ele revela isso e ele ensina isso, que isso também está ligado a quem ele é, a onipresença, quando ele diz, olha, vão por todo o mundo, façam discípulos de todas as nações, e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Ele também diz que ele, antes das coisas existirem, ele já estava com o Pai, ele conhecia o Pai, né? Ele sabia de todas as coisas. Então, Jesus, ele traz esse caráter da onipresença após, né, a sua glorificação, após a sua ascensão. E isso nós cremos pela fé, né? Isso não é uma coisa que nós explicamos pela razão. Mas quando nós falamos quem é Jesus, né, nós temos que ter muito claro de quem é Jesus para a nossa vida e como eu me relaciono com ele. Porque dependendo de quem Jesus é para mim, vai determinar também todo o meu envolvimento com ele e também com as coisas do seu coração e do seu reino. A gente precisa entender aqui que nesse momento em que Jesus faz essa pergunta, né, para os discípulos, enquanto eles estão em viagem, caminhando, ele pergunta, que andam dizendo por aí, ou quem dizem as pessoas que é o Filho do Homem? E existem muitas respostas que os discípulos vão dar. Uns acham que é isso, uns acham que é aquilo, vão dando as diversas interpretações pessoais de quem cada um considera ser o Filho do Homem. Mas Jesus, então, ele se importa com aqueles que estão andando com ele, com os seus discípulos. E eles perguntam, tudo bem, pessoas que não estão andando comigo podem ter as mais diversas definições de quem eu sou. Mas a definição mais importante é você que está caminhando comigo. São vocês que estão caminhando comigo. Vocês que eu chamei para serem meus discípulos e discípulas. Vocês, quem vocês dizem que eu sou? E aqui Jesus queria saber realmente se aquelas pessoas que estavam caminhando com ele, sendo discipuladas, sendo preparadas com uma vocação para dar continuidade ao ministério de Jesus, se elas realmente tinham a certeza, a visão clara de quem é Jesus. E Pedro então salta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz, bem-aventurado és, porque não foi a carne, não foi o homem que te revelou isso, mas foi o Espírito de Deus. E é justamente sobre esta pedra, Cristo, o Filho do Deus vivo, que eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo justamente isso. A igreja vai ser alicerçada, edificada sobre uma afirmação de fé. Cristo é o Filho do Deus vivo. Qualquer coisa fora disso, que nós como igreja viermos a pregar, nós estaremos nos desviando do fundamento do qual a igreja se edifica. E se nós nos afastamos desse fundamento, de fazer uma declaração realmente de que cremos que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, é aquele que tem todo o poder, é aquele que está em todo lugar, é aquele que tudo sabe, nós estamos nos desviando desse fundamento. E é somente este fundamento que tem poder para fazer com que as portas do inferno retrocedam. Quando nós quebramos esse fundamento de fé,
de vermos e crermos em Jesus dessa forma. Muitas vezes o inferno pode ganhar território diante da igreja. Por isso que é importante nesta palavra, nesta hora, nós refletirmos. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para a minha igreja? Lembrando que a afirmação de Pedro, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós falamos e tratamos, o mundo trata como Jesus Cristo. E Jesus Cristo não é um nome e sobrenome. O nome de Jesus significa, na sua origem, Josué, ou seja, Salvador, o Senhor salva. E Cristo é um título dado que significa ungido, o Messias, ou ungido. E são duas características que Jesus carrega, a autoridade do Senhor, do Salvador, ou seja, uma autoridade de rei, mas também uma autoridade sacerdotal, da unção, ou seja, é aquele rei que veio para salvar. E é isso que nós declaramos através do nome de Jesus, que ele é o rei que veio para salvar, que ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que está presente conosco em todos os caminhos, em todos os lugares. Ele é o sumo sacerdote eleito por Deus para a salvação do mundo inteiro. E Jesus não mentiu quando ele disse, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não mentiu sobre essas coisas, porque se nós olharmos para Jesus e pensarmos que ele era um mentiroso e que era um enganador da vida de muitas pessoas, nós podemos ver que o enganador, o mentiroso é aquele que só pensa em si. Ele não pensa em ajudar os outros, ele não pensa em dar benefícios aos outros. Sempre a mentira é para livrar a própria pele da pessoa. E Jesus, na sua ação, que nós podemos ver na palavra de Deus, Jesus jamais usou isso para si mesmo. Mas toda a ação de Jesus sempre foi voltada para alcançar outras vidas, para fazer com que a obra do reino de Deus chegasse a outras vidas. E até hoje nós temos muitos testemunhos pelo mundo inteiro de vidas que foram transformadas por causa de Jesus. Vidas que estão sendo impactadas e libertas por causa de Jesus. Endemoniados são libertos, pessoas são curadas de enfermidades, alcoólatras, viciados, pessoas com mau comportamento, pessoas que estão aprisionadas nos seus vícios, pessoas com as suas emoções feridas, os injustos abraçando a justiça, o colérico se tornando um homem de paz, tudo por causa de um encontro com Jesus. Aquele que anda agitado neste mundo, encontrando a calma e a paz que somente Jesus pode dar. Será que todas essas pessoas espalhadas no mundo simplesmente olharam para Jesus e disseram, olha, esse cara aí foi um bom cara, eu acho que eu vou ser igual a ele e vou mudar minha vida? Será que você acha que foi isso que eles fizeram? Não. Eu digo para você, quem fez isso foi realmente a presença viva desse Jesus. Eles encontraram quem era Jesus para a vida deles. Esse Jesus que transformou também as suas realidades. E é esse Jesus que transforma. Nós precisamos ser essa igreja que realmente conhece Jesus, não apenas pelos seus títulos, mas conhece Jesus por caminhar com Ele. Jesus não está preocupado com o que as pessoas que estão longe da igreja estão falando deles, porque Ele vai alcançá-las com a sua graça e elas saberão quem Ele é. Mas Jesus, Ele se importa com aquilo que a igreja pensa dele. E aquilo que a igreja pensa dele vai definir que tipo de igreja essa igreja é. E como essa igreja vai se envolver com as coisas que pulsam no coração de Jesus. Jesus também não foi uma pessoa que surgiu neste mundo para criar um novo sistema religioso ou adaptar e mudar algumas regras. Naquele contexto, Jesus teve um embate onde Jesus perdoou os pecados de um homem e todo mundo dissera, como? Isso é blasfêmia, um homem não pode perdoar pecados, somente Deus pode perdoar pecados. Então Jesus não veio para trazer uma nova religião, dizer, não, a partir de agora pode perdoar pecados, a partir de agora vocês têm esse poder de perdoar pecados. Não, mas ali Jesus mostrou misericórdia que somente Deus mostraria.
assim como no caso daquela mulher que também ia ser apedrejada porque foi pega em adultério. Jesus diz: quem não tiver pecado, jogue a primeira pedra. E ninguém jogou, todos se afastaram. E ele perguntou para aquela mulher: onde estão as pessoas que te acusavam e iam tirar a tua vida? E ela disse: se foram, não ficou um. Ele disse: eu também não te condenei. Se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Levanta, vai, mas muda a tua vida. Não peques mais. Então, Jesus não é alguém que veio trazer uma nova religião, uma reforma nos sistemas religiosos ou abrir um novo movimento religioso. Não. Ele veio mostrar que realmente o amor de Deus supera multidões de pecados e sempre abre portas para a salvação. Esse é o Jesus que nós precisamos crer. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para a nossa igreja? Quem é o Jesus que nós anunciamos às pessoas que estão à nossa volta? E a última coisa que eu quero dizer para você é que Jesus, mesmo sendo homem, mesmo sendo homem, o Verbo encarnado, ele revelou através da sua vida o grande amor do Pai. E existem muitas profecias que foram colocadas por toda a Bíblia no Antigo Testamento, diferentes tempos, épocas, diferentes pessoas, mas que anunciavam que um dia Deus enviaria aquele que seria o Salvador do mundo, onde tribos, línguas, nações estariam recebendo a graça salvadora de Deus. E apenas uma pessoa, apenas um ser, cumpriu até hoje todas essas profecias. E este é Jesus. Na cruz, ele cumpriu tudo o que Deus havia prometido. Na ressurreição, ele trouxe a nós tudo o que as promessas do Messias iriam gerar na vida do mundo inteiro. E a promessa do Espírito Santo, também dada por Deus, confirma que realmente Jesus era Deus encarnado juntamente conosco. Encerro essa palavra voltando à pergunta que eu já fiz várias vezes durante essa mensagem. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para a nossa igreja? Quem é o Jesus que nós anunciamos? Apenas um Jesus histórico? Apenas uma figura mitológica? Uma figura filosófica? Como nós nos relacionamos com Jesus? Apenas com a nossa mente, com o nosso conhecimento? Ou nós temos a revelação do Espírito Santo de todas essas verdades que foram aqui anunciadas? Eu digo para você, meu querido, que está ouvindo essa palavra, você jamais vai conseguir reconhecer a divindade de Jesus e o poder que ele tem, se não for pelo Espírito Santo. Foi isso que Jesus disse a Pedro. Não foi a carne que te revelou, mas foi o Espírito de Deus que trouxe essa verdade ao teu coração. E é sobre essa verdade, eu sou o Cristo, eu sou o Filho do Deus vivo, que a minha igreja será edificada. Nós não podemos ter medo de falar desse Jesus. Nós não podemos ter medo de anunciar esse Jesus. Nós não podemos nos calar diante de tudo que Jesus fez, está fazendo e ainda vai fazer. Porque é assim que nós cremos. Cremos naquele que morreu, naquele que nos deu salvação, naquele que nos enviou ao mundo para anunciar a mesma graça salvadora, e cremos que Ele está conosco todos os dias e Ele dará testemunho do seu próprio nome, estendendo a mão e confirmando o anúncio deste Evangelho realmente firmado na certeza da verdade de quem é Jesus. Eu já reconheci Ele na minha vida. Eu reconheço Jesus como todas essas coisas que eu falei. Eu creio nele desta forma. Eu creio na onipresença de Jesus. Hoje, eu creio na onipotência do nome de Jesus. E eu creio também que Ele sabe todas as coisas sobre mim e sobre o mundo inteiro. E eu aceitei esse Jesus, não pela minha razão, mas eu aceitei esse Jesus pela fé. E esse é o convite que Ele faz. E a pergunta que também Ele te faz: quem eu sou para você? Permita que Ele se revele e te leve muito além, te faça elevar o nível da tua caminhada com Deus,
vivendo experiência além daquela que você já trouxe até hoje. Deus tem mais para você, mas depende de você realmente desejar conhecer e crer para ver as maravilhas de Deus acontecendo em tua vida. Quero te convidar a orar nesse momento, meu querido irmão, minha querida irmã. Bendito e eterno Pai, nós nos colocamos agora em tua presença. Obrigado porque nesta manhã nós podemos parar e refletir sobre quem é Jesus para nós. Muitas pessoas podem falar de ti, Senhor, porque não te conhecem, porque estão longe da tua presença. Muitas pessoas podem carregar os mais diferentes pensamentos e sentimentos referentes ao teu nome. Mas a tua igreja, Pai, precisa crer naquele fundamento do qual ela está edificada. Um fundamento que só pode ser tomado como verdade e vivido como verdade na revelação do teu Espírito Santo. Nós cremos, Senhor, na humanidade de Jesus. Cremos, Senhor Deus, na encarnação. Cremos que Jesus andou nesta terra como homem, que sentiu as nossas dores e passou pelas nossas tentações e venceu na carne aquilo que homem e mulher algum poderiam vencer. Cremos que Ele é o Verbo vivo que desceu do céu. Cremos, Senhor Deus, que Ele entregou sua vida para remir o mundo inteiro dos seus pecados. Cremos que a morte não pôde vencê-lo, mas que Ele ressuscitou dentre os mortos. Cremos que Ele subiu aos céus. Cremos que Ele voltará dos céus para julgar aqueles que estão vivos e aqueles que já partiram. Cremos que Ele está presente em todos os lugares. Cremos que não existem impossíveis para que Jesus possa realizar na vida de qualquer pessoa. Cremos que nada podemos esconder diante do olhar daquele que entregou sua vida por nós. Por isso, neste momento, nós oramos, Pai, e pedimos que esta visão de fé de quem é Jesus esteja à frente do anúncio da Tua palavra, do Teu Evangelho, através das nossas vidas. Senhor Jesus, que quando nós estivermos proclamando estas verdades, quando nós orarmos pelos enfermos, Tu estejas estendendo a mão e curando-os de todas as enfermidades, como Tu fazias em Teu ministério. Que Tu estejas, Senhor Deus, trazendo libertação quando for ordenado aos demônios que saiam da vida das pessoas. Quando, Senhor Deus, falarmos de arrependimento, que o Teu Espírito Santo conduza, Pai Santo, a este estado de vida, a conversão, a novo nascimento, e que quando nós buscarmos, Senhor Deus, a santidade em Tua presença, o Senhor esteja revestindo com aquilo que faz parte do Teu ser. Por isso, nesta hora, Senhor, nós mais uma vez nos apresentamos para Te servir, mas queremos Te servir conhecendo quem verdadeiramente Tu és. Se hoje, neste momento, há alguém que ainda tem dificuldade em conhecer este senhorio, a divindade e o poder de Jesus Cristo, que nesta hora, Senhor, o Teu Espírito Santo esteja se revelando e revelando o Filho através da sua obra redentora, de uma forma a realmente, Senhor, transformar. Sabemos que o Teu Espírito Santo não age, Senhor, para provar aquele que não crê, de que realmente todas essas coisas são reais. Mas sabemos que o Teu Espírito Santo age para, Senhor Deus, confirmar todas essas coisas na vida daquele e daquela que crê em Jesus Cristo, o unigênito Filho do Deus vivo. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Que a Tua graça, ó Deus, esteja agora sendo mais uma vez direcionada sobre nossas vidas, sobre nossas famílias e sobre cada dia da nossa existência. Pedimos, ó Deus, que esta graça e a Tua bênção seja confirmada sobre nós. A bênção do Deus que revelou seu amor ao mundo através de Jesus Cristo. A bênção de Jesus, o Verbo que encarnou e aquele que voltará. E a bênção do Deus Espírito Santo,
que confirma o Pai e o Filho na revelação da sua obra na vida daquele e daquela que crê. Que a bênção do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, guardem nossas mentes e corações, hoje e sempre. Amém. Amém e amém. Querido irmão, querida irmã, eu quero te fazer um desafio no final deste culto. Se você tem essa dificuldade de realmente crer na divindade e no poder de Jesus, comece a buscá-lo. Não para que ele te prove. Porque se você buscar, eu quero tirar a prova, você vai se frustrar. Agora, se você crê, se você tirar apenas do teu conhecimento, da tua razão, e no teu coração você crê nisso, e você buscar isso, então aguarde para aquilo que Deus vai se manifestar e revelar a ti. Esse é um desafio que eu te deixo. Que o Senhor abençoe e guarde, e até a próxima, em nome de Jesus. Jesus.